entrevistado de hoje é um dos maiores vendedores de CDs e livros do Brasil. Mas as suas músicas não enchem pistas de dança e os seus livros não trazem histórias de sexo, drogas e rock and roll. Padre Fábio de Mello é um fenômeno católico de mídia. Atrai multidões para onde vai. É assediado por mulheres que pedem casamento por e-mail, mas se mantém sereno e respeitoso, sem se desviar de sua missão espiritual. Mineiro, da cidade de Formiga, ele é sacerdote, professor graduado em filosofia e teologia, pós-graduado em educação, escritor, cantor, compositor, apresentador de televisão, ufa! Padre Fábio de Mello está aqui para falar de tudo, inclusive sobre os debates atuais em torno da Igreja Católica, de pedofilia a dogmas. Você não sabia que ia falar disso, né, Não, Padre? mas não tem problema, não. Eu te chamo de Padre ou posso te chamar de Fábio? Pode chamar de Fábio. Mesmo? Não tem problema. Fábio, então vamos lá. Hoje, qualquer conversa envolvendo a Igreja inclui esse palavrão que é pedofilia, não é? É um tema atualíssimo, abordado pelas mais altas esferas católicas, e inclusive o Papa Bento XVI, falando sobre isso, liberou para nós, eu acho. Então eu estou escolhendo esse tema terrível para começar a nossa entrevista. Pedofilia é uma doença, segundo Aurélio, representada por desejo forte e repetido de práticas sexuais com crianças pré-púberes. Houve denúncias envolvendo religiosos na Europa e nos Estados Unidos e hoje a Igreja reconhece que o problema existe. Mas não deve ter sido fácil tratar, ou não deve estar sendo fácil tratar desse assunto tão espinhoso. Fábio, por que agora? O que mudou? Por que esse tema deixou de ser tabu? Talvez pela própria necessidade de esclarecer o fato, né? O Dom Geraldo, o presidente da CNBB, teve uma fala muito pertinente quando ele disse que para o crime é preciso haver a punição, para o pecado é preciso haver a misericórdia e para a doença é preciso haver o tratamento. A partir do momento que nós sabemos, a pedofilia ela é um problema que está em todo o tecido social, né? E por acaso existem padres que também são pedófilos pela própria facilidade que às vezes têm da autoridade religiosa. A autoridade religiosa é uma coisa muito perigosa. Da convivência com crianças. crianças. Com crianças, com coroinhas. Então, de repente, aquele que tem esse desvio, essa doença, essa fragilidade terrível, ele tem uma facilidade muito grande de chegar ao coração dessas crianças. E a igreja, num determinado momento, percebeu que não tinha mais como lidar da maneira como lidava antes. De maneira muito ingênua, Gabi, nem creio que seja maldade. Muitos bispos agiram de maneira muito incauta, apenas fazendo a transferência dos padres. E isso não resolve o problema, você apenas desloca. Você leva um problema de um lugar para outro, a partir do momento que você tem um ser humano doente e ele causou este problema, este trauma na vida de uma criança num determinado lugar. Se ele é apenas transferido para outro, é natural que esse problema vá ser levado para lá. Você acha que esses padres deveriam ser penalizados como são os pedófilos Não tenho dúvida, sem batina? Não tenho dúvida, é um crime isso, né? E não é porque é padre vai ter que ser protegido. Não é porque eu sou padre que eu estou livre das minhas responsabilidades jurídicas, sociais. O meu comportamento como padre, eu tenho que ter uma conduta de acordo com aquilo que a sociedade espera de mim. Com todo respeito, você passou anos em seminários, você fez toda a formação que se exige de um padre. Você presenciou ou ficou sabendo de atos de pedofilia ou até, se me permite, foi vítima de algum abuso nesse sentido? Sexual? Não, graças a Deus eu vivi dentro de um seminário. O meu primeiro seminário, no momento que eu tinha 16 anos, quando eu entrei, foi em Lavras. E nós éramos muito bem dirigidos pelo padre Maurício Leão, que é um conterrâneo meu também, um homem de extrema capacidade, um homem muito centrado, um sacerdote de verdade. E o padre Maurício não só nos tratava como filhos dele, com extremo respeito e carinho, como tinha também uma conduta de extrema vigilância nisso. Isso para mim sempre foi uma experiência muito saudável, a minha vida no seminário sempre foi muito saudável. Eu nunca vivi nem experimentei nenhuma espécie de abuso. Nem antes de entrar no seminário, nem depois, quando estava dentro do seminário. Agora, é claro que, na minha experiência como padre,
sobretudo por causa dos meus muitos deslocamentos, eu tive a oportunidade de não só atender padres que têm o problema da pedofilia. Quando você diz atender, é em confissão? Encontrar, não em confissão, mas encontrar mesmo situações concretas em que a pessoa reconheceu o erro e estava tentando dar um jeito na própria vida, né? E eu não só tive a oportunidade de encontrar pedófilos, como também tive a oportunidade de encontrar crianças que sofreram abuso. Mesmo porque eu tenho uma ligação muito direta com a CPI da pedofilia do senador Malta e do Cazé, que é um grande amigo meu, que é um promotor responsável pela campanha Todos contra a Pedofilia, que é justamente uma campanha que eu assumi pessoalmente no meu site. Quando as pessoas entram, já existe lá a bandeira Todos contra a Pedofilia. A minha banda, todo mundo está integrado dentro dessa luta. E eu vi muito perto, Gabi, eu tive uma oportunidade de conversar com o Cazé uma vez, demoradamente, sobre o assunto, e eu fiquei assustado com os relatos de como a pedofilia acontece, como é frequente o crime de pedofilia no Brasil, sobretudo dentro das nossas casas. Exatamente. Com os nossos parentes, né? O índice é altíssimo de pai, né? Agora, voltando à questão da igreja, porque estou falando sobre a igreja especificamente, com um padre, porque claro. estou falando com um padre. Não estou eximindo a sociedade como um todo, não quero eximir a igreja também. Revendo a posição, a igreja revendo sua posição quanto à pedofilia, ela não teria que obrigatoriamente passar a encarar a homossexualidade, inclusive a admitir e a tolerar o fato de que a homossexualidade é da natureza humana, e também questionar o celibato? Veja bem, quando nós temos um debate tão sério quanto é a pedofilia, eu acho que fica muito perigoso da nossa parte falar de homossexualidade, porque foi uma forma muito equivocada de analisar quando a gente... Eu não, né? Eu não me coloco nesse grupo porque jamais tive essa convicção. Mas em muitos lugares você encontra pessoas que associam a pedofilia imediatamente à homossexualidade. Isso é um desrespeito profundo, né? Não foi o meu caso, eu estou dizendo, mas também, nesse instante, há a possibilidade de ter que encarar essa verdade que existe. Hoje a igreja tem muita consciência que ela precisa descobrir uma forma melhor de tratar o homossexual, que ela precisa descobrir um jeito de de acolher aquele que tem o problema da homossexualidade e, ao mesmo tempo, tentar resolver esse conflito moral, né? Porque é difícil demais conciliar as coisas. Você tem a liberdade de falar sobre isso e não te chamam e não te dão um pito? Eu quero saber como é que está a igreja hoje, porque em outras épocas eu acho você admirável nesse sentido, muito obrigado. Porque você nunca se proibiu de falar nada e encara todas as minhas perguntas com muita naturalidade. Você não leva apito, às vezes? Não, eu creio que a questão da homossexualidade, ela é uma ferida aberta, não porque eu considero isso eu vou me explicar melhor. É uma ferida que dói muito na sociedade. Conversando com as pessoas que enfrentam o dilema de ser homossexuais, as pessoas que têm que enfrentar isso no dia a dia, elas sofrem terrivelmente. Você deve ter muitos amigos homossexuais, eu tenho também, e não foram poucas as vezes que escutei deles isso. Se eu pudesse escolher, padre, eu não gostaria de ter sido assim. E aí você entra numa questão muito misteriosa para todos nós ainda, do porquê da homossexualidade. Agora, o que eu sempre tenho convicção, Gabi, que como padre, eu sou convidado, e a igreja não me proíbe nunca de fazer isso, é de ter uma postura misericordiosa com essas pessoas. Mesmo porque, quem é que pode dizer que a fragilidade de um homossexual é maior do que a do outro? Quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de fragilidades diversas. De repente, nós estamos contextualizados numa sociedade que os pecados da sexualidade começaram a pesar mais. Agora, será que isso também não precisa... que chama, tirando essa criminalidade, por exemplo, que existe na questão da pedofilia, onde estamos falando de uma criança
que não... Está sendo abusada, Está sendo indefesa, abusada, né? porque ela não tem ainda discernimento para sim ou não, porque ela é subjugada. Por que é que se chama na sexualidade de a sexualidade... Você acabou de usar uma expressão...